Na Globo, grande chance do Timão fugir da parte baixa da tabela. Zé Renato Ambrosio, direto do CT do Timão, informações da partida, Zé. Fala, Filipão, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no GE. Os jogadores acabaram de treinar, os carros estão passando por aqui aos poucos, vão descansar um pouquinho em casa e voltam amanhã pro jogo. O Corinthians é o 14º colocado na tabela, tá só a 2 pontos da zona do rebaixamento, por isso esse confronto é tão importante e tem um tabu muito longo. O Corinthians não perde pro Curitiba há 12 anos, se a gente colocar só jogos em São Paulo nesse filtro, são 20 anos de tabu. E pode ter uma novidade, o paraguaio Matias Rojas, que ontem voltou a treinar, hoje também treinou normalmente, tá fora já há 5 partidas, se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo. Pode ser uma das novidades do Vanderlei Luxemburgo para esse jogo. A gente tem uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Curitiba em Itaquera. Vamos pôr o campinho no ar para a gente mostrar o que pode entrar em campo defendendo as cores do Corinthians. O time com o Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. No meio de campo também está de volta o Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Adson, aí a dúvida Wesley ou Rojas e na frente o Yuri Alberto. É o segundo turno começando, depois de um primeiro turno que foi quase uma montanha-russa de série da Globoplay. Essa história corintiana vai ser contada agora pelo repórter Vitor La Regina. Vamos lembrar para trás que nós estávamos passando e lembrar que nós temos coisas boas para acontecer para frente. Olhar para trás de fato faz o corintiano refletir. Amanhã acaba o primeiro turno do Brasileirão e quantos sustos o torcedor levou nesse caminho. Nas 4 primeiras rodadas, 4 treinadores diferentes. Turbulência que levou a 6 jogos sem vitórias, 3 rodadas na zona de rebaixamento. De onde o Corinthians só saiu depois desse 2-0 contra o Fluminense. O Corinthians vai experimentando o sabor de voltar a vencer. Essa, inclusive, foi a primeira vitória de Luxemburgo no comando da equipe, que logo depois do jogo disse que via o Corinthians disputando algo maior nesse Brasileirão. E será que está no caminho? Umas derrotas que nós tivemos lá atrás, eu falei, olha, eu vejo o Corinthians se competir, se nós crescemos no trabalho, disputando vaga de Libertadores. Hoje, a distância da zona de classificação a Libertadores para o Corinthians, que tem um jogo a menos, é de 10 pontos. A missão não será fácil, mas a história mostra que é possível. Em 2012, quando conquistou a América e o mundo, o time não fez um bom primeiro turno, somou apenas 24 pontos. Mas na segunda metade do campeonato, enquanto se preparava para o Mundial, se recuperou e terminou em 6º lugar. Posição que hoje daria a vaga para a competição continental. Perdeu muitos pontos que não deveríamos perder e aí você vai estar na posição ali recuperando agora. Temos que virar o turno uma posição boa, né? Se a briga pela Libertadores ainda está distante, o Corinthians de Lucha pode pelo menos chegar a uma marca do Corinthians de Vitor Pereira. Se não perder amanhã, serão 11 jogos de invencibilidade, mesma sequência alcançada no ano passado. Time e torcida estão confiando cada vez mais nas promessas feitas pelo treinador. Tem mais Corinthians por aqui, babado forte. Marina tá ao vivo com as atualizações da situação do Fausto Vera. Que polêmica, hein, Marina? Chega mais. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, quem acompanhou o Gazeta de ontem ouviu o Salazar trazer essa informação em primeira mão sobre a situação do Fausto Vera, do porquê ele teria caído tanto de rendimento no Corinthians, e o principal motivo seria o fato de ele ter se mudado sozinho para São Paulo, e aí quando a namorada dele, que é uma cantora lá na Argentina, não está aqui, ele acabou desenvolvendo aí algumas crises de ansiedade. Só que o que acontece? Trago fofocas, Mi, que também são informações. O Fausto Vera republicou uma foto, né, que a namorada publicou. Ela está em São Paulo neste momento e ele republicou uma foto da namorada. E aí ele fez uma cutucada aí pro nosso querido Thiago Salazar, talvez. Ele escreveu assim: você saiu de casa e eu nem sabia, com emojis ali de risadas e uma casa. Seria então uma resposta, vamos dizer assim, a gente interpretou dessa forma, como quem diz assim, você está o tempo todo aqui. Mas, eu conversando com o Salazar também, que está na sua merecida folga hoje, as informações seguem as mesmas. Em nenhum momento a gente falou aqui no Gazeta Esportiva que eles haviam terminado esse relacionamento. Muito pelo contrário, essa distância, desse relacionamento à distância, é que tem feito o Fausto se sentir sozinho, né? E tendo essas crises de ansiedade, que é o que de fato preocupa o Corinthians, que está dando todo o apoio para ele nesse e em outros assuntos. Então, essa é a fofoca, tá, Mi? Com um pouquinho de informação também.
a gente trouxe ontem e hoje reafirmamos, então, portanto, esta situação de que o Fausto, sim, a queda de desempenho dele pode ter muito a ver com essa situação de ele estar sozinho aqui, não tem ninguém perto dele, ele é muito jovem e tudo mais, e tem esse relacionamento que não consegue ter 100% do tempo por aqui. Agora, uma outra informação que chegou agorinha há pouco, confirmando inclusive uma outra que a gente trouxe na semana passada, o Corinthians confirmou treino aberto antes deste jogaço de bola aí pela semifinal da Copa do Brasil, na terça-feira, dia 15 de agosto, lá na Neoquímica Arena, portanto vai ter o treino aberto. A torcida, a fiel torcida, vai poder acompanhar o treino e depois, com ingressos gratuitos, e depois vai poder acompanhar também a semifinal do Brasileirão Sub-20 contra o Palmeiras. Vocês devem se lembrar que o Corinthians perdeu numa goleada por 5-1 contra o Palmeiras, precisa reverter esse placar bastante elástico, então são essas duas atividades que o Corinthians vai ter na terça-feira. Treino aberto às 5h30 e depois quem quiser também assistir a esse jogo, viu, Mi? Beleza, Má, muito bom. Bom, a gente espera que o Fausto fique bem, né? Que, sei lá, se ele tiver com essas crises de ansiedade, que ele realmente fique bem. Agora, a namorada é linda dele, hein? Mas não é nem a esposa, nada contra, né? Não é a namorada, o cara e daí? Tá... Não, pô, se fosse a esposa, a família... Esposa, ele não ia sofrer tanto. Se fosse esposa... Ah, gente, cadê a força mental do atleta? Pelo amor de Deus, cara. Ela é bonita. Se é tão importante, então, Luxemburgo, freta um avião e manda buscar a mulher. Ela tá aí, ela tá aqui com ele. Acontece que ela tem a carreira dela, ela tem as coisas dela, que ela também não vai largar pra ficar aqui com ele. Ela fica aqui, ela fica lá, ela fica aqui, ela fica lá. E ele fica com saudade. Manda buscar pra ele ter uma noite de amor, 2 dias antes do jogo contra o São Paulo, se ele for tão importante. Vou te falar. Eita, que frescura, viu? Puta vida. O que eu tinha que falar desse caso aí, ontem eu já falei, eu não vou, não é possível, eu não vou ficar discutindo aqui a relação do Fausto Vera, velho, na boa. O Vanderlei, ele é bem grande, ele é extremamente competente, ele sabe o que tem que fazer. Se o cara não tem condição emocional para entrar em campo, põe a bundinha no banco, fica lá, tem outro jogador para jogar, põe o Malco e o Moscardo no meio campo e vamos em frente. A verdade é uma só, o Fausto Vera tá devendo da expectativa o que eu acho. Que foi cercado em cima dele. Um cara que arremata de fora da área. Não tem nenhum gol marcado. Essa é a grande verdade. É um cara que tem tocado muito de lado, ele não combate, nem parece que é argentino. A diferença dele pro Caleri, o Caleri é um atacante, ele é um volante. O volante é aquele cara que teria que pegar mais, vibrar e tal. Nossa, ele não faria uma coisa nem outra, né? Então, se o problema é a namorada, eu não sei, não vou me meter na vida particular do cara. O Vanderlei, ele é extremamente competente para saber o que é melhor pro Corinthians e o Fausto está devendo e ponto. Aliás, tá com saudadezinha da namorada, não sei o quê? A melhor coisa, vai pro trabalho, cara. Vai pro trabalho com tudo, esquece isso, vai com tudo, com virilidade pra cima do adversário, pô. Depois resolve com a mulher, pô. Vamos ver como é que ficou a chave dos confrontos da Sul-Americana? Vamos ver? Olha só. Agora é outra chave, sabe? Defesa e Justiça contra... Eu tô enxergando. Contra Botafogo é a primeira. Passa quem? Botafogo. Botafogo. E você, Silvestre? Botafogo. Quito, o LDU, né? Ou São Paulo? Tricolaço. São Paulo. São Paulo também. Mas tem altitude de Quito, hein? São Paulo e Botafogo, passa quem? Passa São Paulo. Passa São Paulo. Aí na outra, Estudiantes ou Corinthians, dá o timão. Não sei, Fortaleza ou América Mineiro. E não, é pra vocês. Corinthians. E você, Silvestre? Páreo duro. Cara, Páreo duro ali. Também acho. Eu vou confiar, ué. Mas eu vou de Corinthians. Fortaleza ou Galo? América Mineiro. América Mineiro, Fortaleza. Galo. Fortaleza, não, o Galo não, é o Coelho. América Mineiro, é o América. E pra mim, a final dessa Sul-Americana, eu vou viajar aqui, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Barato, em Montevidéu, no estádio Centenário, estádio meio... Vocês imaginam o que vai acontecer no Uruguai se tiver uma final dessas? Ai. Aliás, vai ser uma preocupação também em relação à segurança pública. Qual é o jogo mais parelho e mais difícil desses aí, dessas chaves que vocês estão vendo? Corinthians e Estudiantes. Eu também acho. Assina aqui embaixo. Eu também, assino com fitas. Muito bem. Será que o Corinthians está pronto para o duelo contra o Coritiba? Quem vai responder é a Marina Buffon, que foi hoje mais cedo para o CT do Timão. Pode rodar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois da classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta novamente suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O elenco está aqui treinando no CT Dr. Joaquim Graba para pegar o Coritiba no domingo às 4 horas da tarde pela 19ª rodada lá na Neoquímica Arena.
O técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter os retornos de Renato Augusto, poupado contra os argentinos, e Gabriel Moscardo, recuperado de uma cirurgia de apendicite. Gustavo Mosquito também pode voltar a ser opção após quase 10 meses, enquanto o recém-chegado Lucas Veríssimo pode ser relacionado. Por outro lado, Matias Rojas, em recuperação de uma lesão no tornozelo, deve novamente ser baixa. Lucha também terá outra situação para administrar. O jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo será na próxima quarta-feira, no estádio do Morumbi. O Timão venceu por 2-1 e tem a vantagem do empate. Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Coxa tem Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos, Fausto, Maicon ou Moscardo e Renato Augusto, Adson, Biro ou Wesley e Yuri Alberto. O Corinthians precisa pontuar para sair da incômoda 14ª posição da tabela do Brasileirão, a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento e com um jogo a menos. E aí? O Vanderlei está fazendo, acho que aquilo que tinha que ser feito. Ele não vai preservar praticamente o time titular todo. Talvez ele possa tirar um outro jogador, mas vai movimentar o Renato, que ele já preservou no jogo decisivo contra o Newell's Old Boys. E aí ele vai ter que dar um pouco de tempo de campo para o Renato, para ele não chegar muito tempo descansado contra o São Paulo, porque também o jogador precisa estar em atividade. Então está certo na situação do Renato. Esses reforços voltando são reforços importantes, principalmente o Moscardo, que eu vejo com boa possibilidade até de começar jogando a partida contra o São Paulo, porque ele era titular absoluto. O Mosquito não, ainda carece de uma adequação, mas tomara que possa ficar com uma opção no banco de reservas. E me causa uma estranheza muito grande. Não sou médico, não sou fisioterapeuta e lamento por nós não termos mais acesso ao que acontece dentro do clube, mas uma pancada no tornozelo tirar um jogador tanto tempo de ação. E o Corinthians acho que poderia dar uma explicação, não a mim, mas ao seu torcedor. O torcedor está ansioso. A expectativa é de que o Rojas voltasse exatamente contra o Coritiba para ganhar jogo contra o São Paulo, não é? Ele não volta contra o Coritiba. O que está acontecendo com o Rojas? No tornozelo. Uma coisa é você ter uma torção. Eu estou especulando, então, né? a gente não sabe. Vou especular, porque é o que sobrou para nós, A gente não sabe. Então, você torcer feio o tornozelo, mesmo quando é feia a torção, mas você não rompe o ligamento, já dá para encarar. Agora, uma pancada... porque essa história da pancada... Por mais que doa, claro que dor é uma coisa muito subjetiva para cada ser humano, né? Mas o Corinthians perde muito, porque o menino chegou arrebentando, desceu do avião, botou a camisa e jogou muito. Né? E era a expectativa de muitos reforços do Corinthians. Para fazer a diferença no meio campo. Olha a perda que o Corinthians tem sem o Matias Rojas. Logo na sequência. E aí perde também o Roger Guedes. Olha os problemas que o Vanderlei vai ganhando. O Vera está com aquelas questões que a gente vai falar depois. O Vera está com a questão emocional, que daqui a pouco o Salazar vai se aprofundar um pouco mais. Não, ele está de folga. Ah, está de folga? Mas ele falou ontem lá do problema com a namorada e tal. Mas ele passou a Marina está atenta também. A Marina deixar... também tem as informações dela, né? Gabriel Moscardo aparece em treino do Timão